Mas reflete exatamente o que nós estamos vivendo nesse momento. Tudo mudou muito rapidamente. E diante dessa mudança, talvez fomos pegos de surpresa. E aí vem a necessidade urgente, nós cristãos, cada vez mais do orar e vigiar. Nós vamos fazer um pouquinho uma retrospectiva do que foi agora, então, mais ou menos, esses em menos de 50 anos, o que aconteceu, o que mudou. Então, eu convido a todos, rapidamente, aqueles que são mais maduros, como eu, de relembrar a rapidez como que ontem nós tínhamos um comportamento e hoje estamos com outro comportamento e foi num piscar de olhos. Então, eu lembro que, assim, alguém lembra da máquina de datilografar, e o que é mais interessante, nós temos ali o telex. É aquela coisinha que nós não sabíamos como é que funcionava, que a gente colocava uma bobina de um lado, colocávamos uma bobina de um lado, e lá em outro escritório, outra cidade, saía a mensagem como se fosse um código, né? O que nós mais tínhamos próximos do WhatsApp era o telegrama, que a mensagem mais rápida demorava, né, mínimo 24 horas. Então, a gente usava o telegrama porque era caro, para uma notícia, né, uma morte de um parente, alguma negociação importante, mas era assim, inclusive se pagava por letra que a gente mandava. E aquele velho, né, orelhão, que talvez nos traga muitas lembranças, que nós ficávamos muito felizes quando ele enchia, que aí a gente podia ficar falando à vontade. E a gente conhecia pessoas na fila do orelhão, né? Principalmente na praia, quando a gente se movimentava. Então, isso foi ontem, né? E hoje nós temos esse salto através da rede social, da internet, e que nos fez com que nós mudássemos tanto a forma como nós dirigimos e nos deslocamos. Para a gente viajar, para a gente ir a Porto Alegre, eu lembro que eu tinha um livro que eu ia riscando as ruas para não errar, se entrasse numa rua, entrasse em outra, e a gente pegava aqueles mapas gigantes e ia, né, desmembrando e procurando, à direita, à esquerda. E agora a gente tem lá um aplicativo que fica nos avisando, ó, vai entrar aqui tantos metros, cuidado, a velocidade está acima da velocidade permitida, e está nos guiando tranquilamente. Nós mudamos o nosso hábito de compras. Nós comprávamos apenas quando a loja estava aberta. Nós tínhamos o problema que sábado de tarde não abria, ao meio-dia as lojas eram fechadas. E hoje nós não precisamos de lojas abertas, nós compramos o nosso aparelhinho, né? Nós nos movimentamos e fazemos tudo com ele na hora que nós quisermos. Então, o hábito da compra, de estarmos interligados, pesquisando, é 24 horas. Namorar também ficou diferente. Eu sinto saudade, talvez, ainda das cartas, porque as cartas a gente colocava cheirinho, perfume. Vocês também faziam isso, né? Seja para amiga, né, para o namoradinho, mas a gente ficava feliz contando as horas que o correio ia passar, o carteiro ia passar, para ver se tinha alguma coisa para nós. E assim que a gente se comunicava, demorava 15, 20 dias para contar uma novidade, porque até ia carta para voltar. E hoje nós temos um aplicativo em que a gente classifica como é que a gente quer, o que a gente não quer,
altura, o trabalho. A gente vai classificando para procurar exatamente quem a gente tem interesse. Para ler, a gente lia com um tal do jornal, e hoje nós temos os tablets, né? As notícias, nós procurávamos empregos nos classificados. E a gente ia procurando tudo ali, né? Procurávamos casa, carro para vender, para comprar, tudo a gente procurava e riscava. Lembram disso, gente? É só eu que estou nessa época, todos lembram, né? Isso foi ontem. E hoje a gente não nem olha jornal, muito menos, né? E hoje a gente tem, então, aqui um aplicativo onde as pessoas vão lá, colocam a sua foto, o seu currículo e conversam, procuram, se acham através, né, desse LinkedIn, que é um site profissional. Para fazer curso, nós tínhamos que... Eu lembro que eu fazia curso de inglês, Sapiranga, eu ia no Hamburgo, pegava o ônibus sábado de manhã para fazer o curso de inglês. Perdia quase que um sábado todo, porque chegava depois em Sapiranga pelas 2h30, 3 da tarde. Hoje, nós não precisamos sair de casa para aprender qualquer coisa, nós temos os cursos no YouTube, online, a gente vai aprendendo, vai conversando e vai sendo instruído. Mudou um pouquinho, nós saímos do Chacrinha, nós saímos do Silvio Santos, e hoje cada um tem a sua programação na mão. Continuamos conectados de alguma forma, mas ao invés de olharmos tudo uma tela só, nós estamos cada um olhando a sua tela, né? O seu programa, ou aquilo que gosta mais. A gente tinha uma dificuldade para voltar para casa. Minha mãe dizia assim, a hora que o sol se pôr, hora de estar em casa, né? Hoje nós não tinha relógio, imagina, né? Criança com relógio, ninguém tinha telefonado. Então, olhávamos para o sol, quando escurecia, a hora de voltar para casa, e como era ruim sair da rua. E hoje nós estamos mandando nossos filhos, por favor, vão para a rua. Há uma mudança muito rápida nisso tudo. E nós continuamos mega conectados, tudo está em sintonia e está mudando a nossa forma de nos comunicar, de nos posicionar e principalmente de sentir. E vai piorar um pouquinho mais, né? Então estejamos nós preparados, porque a tecnologia não vai parar e essa é a nossa preocupação, né? Até onde nós vamos nos inserir de tal maneira que nós não podemos nos afastar das pessoas que têm o seu real significado. O metaverso, né, agora em 2030, esses óculos que aparecem na imagem ali, vai ser criado provavelmente com um avatar. Avatar é aqueles bonequinhos, o Facebook já tinha um avatar, agora a gente tem também no WhatsApp. Sabe aqueles bonequinhos, a gente coloca as nossas características assim? A diferença é que com esse avatar a gente vai ter a sensação de nós estarmos no local. A gente coloca o óculos, então, por exemplo, hoje alguém já andou com aquele bonequinho no Google Maps. Quando a gente vai procurar alguma localização, tem um bonequinho que tu coloca ele na rua e ele começa a verificar as casas, tudo direitinho, a gente vai estar andando naquela rua ali. E isso cada vez mais vai ser um processo de que eu vou poder estar no supermercado, então eu vou estar na minha casa com óculos, eu vou ir lá no mercado, no supermercado, eu vou estar caminhando na prateleira do supermercado virtualmente, vou estar escolhendo meu feijão, meu arroz, meu café, vou clicando, vai entrando para um carrinho virtual, depois me entrego na minha casa, ou então hoje eu até estive semana passada, retrasada, eu estive viajando, e lá nos Estados Unidos já tem um drive-thru no supermercado. Então, as pessoas elas já não entram no mercado, elas fazem as compras virtuais e elas passam o drive-thru, como se fosse o Mac. Estaciona, tem as gabines e aí entrega sua compra, ela vai embora. Então, a mesma coisa, de certa forma, eu não vou estar mais dentro do supermercado. Eu vou poder estar, por exemplo, numa livraria, vou poder estar num parque,
tudo virtualmente, sentado na minha casa com meu óculos 3D. Ali é uma reunião, né, onde as pessoas podem estar, inclusive, em reuniões comerciais, enfim, como se fossem seus avatares. Não essa que a gente tem hoje, que parece que está todo mundo na telinha. A sensação de que estamos presentes no local de verdade. A inteligência artificial não para. Parece que é um pouco assustador isso, mas ela está diretamente ligada já nas nossas vidas. Então, a gente tem aquela coisa chamada recomendação de filme. Né? É aquilo que a inteligência está buscando nossas informações, nossos gostos, e está nos recomendando aquilo que nós gostamos de romance. Vai ali nos sugere vários romances. O reconhecimento de fala, quem é que não tem uma Alexa, né? Que gosta da sua Alexa, gosta de mandar na Alexa, né? Alguém pelo menos obedece. O reconhecimento de imagens. Hoje a gente sabe que portão eletrônico, a gente começa, né, com a face, identificador, nas entradas, portarias, enfim, né? Nós temos já hoje, que é maravilhoso, robôs para fins cirúrgicos e tarefas hospitalares, com perspectivas fantásticas para a nossa saúde e o benefício que nos trará no futuro. Né? Poderemos estar fazendo uma consulta com o médico em qualquer lugar do mundo. Ele vai estar, esse médico, e poderemos atender. Né? Então, esses aplicativos que coletam, analisam nossos dados, certo? E às vezes a gente está conversando, dá um pouquinho de medo, porque a gente começa a falar muito no assunto e daqui a pouquinho aparece no nosso celular aquilo que a gente estava conversando. E esses automóveis autônomos, que também já dirigem sozinhos, e a única coisa que nos Estados Unidos ainda não foi liberado caminhões dirigirem sozinhos, em função de que o problema maior dessa tecnologia é que, diante de uma escolha de vai bater o carro, né, vai haver um processo de batida, ele não consegue escolher se ele escolhe 10 pessoas ou uma pessoa. Ele não consegue escolher, então ainda não está formalizado em forma de que não precisaria mais ter motorista. Rápido, né? Uma visão rápida e nós estamos aqui. Então, a gente vai começar a fazer uma análise um pouquinho dos fatos então, negativos, os positivos, a gente já falou algumas coisas boas, né? Mas, assim, nem toda informação tem fonte segura. E a gente está um pouquinho perdido. Quem é que eu vou escutar? E aí, esse não questionar, isso tem muito a ver, inclusive, com a nossa fé, que a gente sempre reforça a fé raciocinada, a busca da verdade, a busca das fontes, eu absorver qualquer informação e passar adiante essas informações, né? A possibilidade de obter falsas relações pessoais. Hoje todo mundo não se reconhece. Aliás, fazendo uma brincadeira, eu acho que eu vi um filmezinho de que, comparando um escritório, pegando a foto do perfil do WhatsApp da pessoa do escritório, da turma do escritório, e procurando a real pessoa de verdade. Né? Quase não se reconheciam, porque a gente tem umas fotos lindas na internet. Né? Então, é tudo muito ilusório. O uso indiscriminado, então, dessas informações erradas, o uso indevido de imagens e informações pessoais, portas abertas para crimes e abusos, pornografia infantil e adulta sem restrição de acesso, jogos e entretenimentos ocupam muito tempo ocioso que deixa de ser vivido em família, roubo de informações e crimes virtuais, entre milhares, né, como todo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Marcelo Miranda, eu comentei do Fabete, ele fez esse livro e quando me pediram para falar sobre esse assunto, eu fui atrás, a FERJ publicou, onde ele coloca alguns questionamentos da vida, principalmente o jovem que está tão ligado a esse mundo virtual. Então, alguns questionamentos. Como estão os nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos na internet? E essa é a pergunta que nós vamos fazer para nós mesmos. Como estão os nossos pensamentos, os nossos sentimentos? E às vezes,
parece que existe uma pessoa real, né, que é espírita, que é bondosa, que é calma, e outra que está na internet, né, já vasculhando a vida das pessoas, criticando, compartilhando, xingando. E aí parece que essa pessoa, às vezes, ela xinga, faz tudo ali atrás daquele aparelho, do seu telefone, enfim, fecha. Ah, agora você, uma pessoa calma novamente, espírita, cristã. Como é que está o nosso modo de julgar, né, o que está acontecendo ao nosso redor? E aí, nós temos que nos lembrar dos nossos sentimentos e principalmente do Cristo, né? A vida, a pressão para ter uma vida emocionante, com viagens, conquistas profissionais, experiências de vida incrível. Quem admira o estilo de vida do outro, mas é incapaz de fazer o mesmo que ele, pode acreditar que é uma pessoa medíocre e desinteressante, inculta ou pobre. Então, como está essa busca incessante pelo ilusório? Eu sempre digo, gente, todo mundo é feliz na rede social. Se a gente está um pouquinho deprimido, não abra nenhuma rede social. Porque todo mundo come maravilhosamente bem, todo mundo viaja, todo mundo é feliz. Então, a gente começa a, talvez, esses sentimentos, se nós não estamos equilibrados, a desejar algo que não existe. Antigamente, talvez a gente olhasse as fotonovelas, né, que tinha Contigo, tinha aquelas revistas, a gente achava tudo lindo, aqueles personagens, aqueles artistas, tudo era maravilhoso. Ele dar caras. Todo mundo ia para castelo fazer piquenique. E a gente, no máximo, a gente pode ir para o fundo do quintal, né, grama. E aquilo nos dá uma angústia, né? Porque todo mundo é feliz ali, nós, muitas vezes, quando nós não temos essa concepção séria, essa noção, nós podemos nos frustrar, o que é pior, adoecer, nos deprimir. Há também nas redes sociais essa pressão para ter uma aparência adequada. E está se perdendo o bom senso. Tem pessoas, e isso é fato, eu trabalho com jovens, que trabalham qualquer foto que é colocada de tal forma que fica impecável. Tu não reconhece a pessoa. Tinha uma colega, ela era, juro para você, 1,50 m, mas as fotos dela, que mulherão, enorme. E a gente fica olhando aquilo ali, então o corpo sarado, né, já fazem aquelas listrinhas ali, e começa a ter um protótipo e a pessoa começa a não se sentir mais adequada, porque na vida real é diferente. Então, começa a ter aquele protótipo de ser magro, ser alto, ser baixo, ser loiro, ser moreno, ser sarado. E aí começa, então, o fascínio, né, das pessoas, que quem não consegue acompanhar essas tendências, não tem condições de pagar por procedimentos estéticos, acaba se sentindo infeliz. E aí vem o nosso questionamento: quantos jovens hoje têm essa dificuldade de se aceitar? Os padrões estão cada vez mais altos, e muitas vezes, através dessa depressão, dessa tristeza, dessa busca desenfreada pelo padrão, acabam cometendo suicídio. É comum as pessoas forçarem seus limites para alcançar os seus objetivos ou exporem demais as suas vidas privadas e se arrependerem depois. A busca infundada por ideais de perfeição, popularidade, beleza e sucesso acaba despertando muitos sentimentos ruins, como a ansiedade, a depressão, o pânico e o estresse. A gente começa a analisar, não é um problema da internet. O problema está no momento em que nós estamos olhando para aquilo ali. Qual é que é o nosso objetivo? Porque muitas vezes nós estamos atrás de likes,
né? O que é likes? É o curtir, aquele coraçãozinho, né? Porque as pessoas contam. Nossa, eu tive tantos likes. Elas acabam fazendo, se expondo situações de absurdas da sua intimidade que talvez antes não tinha como e não faria nem sentido. Eu lembro que um jovem, doente, a sua mãe doente com Covid, e para ganhar popularidade, ele postava toda a transição sofrida, dolorida na época, para ganhar público. E tem pessoas que compram números de seguidores. Olha como a gente está vivendo para os outros. A gente tem a gente vai para o restaurante e aí aquele prato lindo vem, o que a gente faz? Só um pouquinho bater foto. Aí todo mundo para, espera a foto, porque a foto nunca é boa a primeira. Aí fica batendo foto do prato, a gente fica olhando. Não, não é. Deu, vamos comer, né? Porque primeiro é importante mostrar para os outros a foto do prato. A gente até pode pedir e guardar para nós, porque eu me recordo dessas vezes com lindos, com flores, lindos os pratos. Mas será que é para nós ou para mostrar para os outros? Os jovens, esse número absurdo que estamos tendo hoje sobre o suicídio, essa realmente é uma pandemia silenciosa, as pessoas não comentam. Houve um noticiário dizendo que a maioria deles, antes de se matarem, né, tirarem a sua vida, eles estavam nas redes sociais, tiravam fotos sorrindo. Sorrindo. É uma ilusão. Então, como é que eu estou me comportando? Como é que eu estou conseguindo olhar para a minha vizinha, para a minha cunhada, para a minha sogra, e não sentir raiva que, né, eles foram fazer um passeio, não fui convidada, de que alguém comprou um carro melhor que o meu, de que alguém foi viajar e eu não fui, que alguém tá mais magro, eu não tô tão magro, que tá com sucesso, eu não tô com tanto sucesso. Como é que eu estou lidando com os meus ais, com as minhas sombras, com as coisas que eu tenho que resolver em mim? E aí a gente começa a ver que talvez tudo isso vai nos cobrar um comportamento cada vez mais rigoroso. Esse orar e vigiar estará cada vez mais junto de nós, nos informando de que temos que ter o quê? Bom senso, caridade, né? Diante daquilo que nós estamos fazendo. O nosso comportamento, né? A fake news, a conduta espírita nas redes sociais, muitos usam de forma equivocada e livre-arbítrio para o quê? Xingar, julgar, mentir, discriminar, cancelar, cometer crimes, saindo do online e voltando para o offline como se nada fosse ilícito ou causasse alguma consequência. Cometemos isso, né? Então, por maior que muitas vezes nós nos equivocamos, achamos que nós espíritas já estamos mais evoluídos, mais atentos. Gente, o que eram as redes sociais nas campanhas eleitorais? Quantas famílias brigaram nas redes de WhatsApp? A caridade naquela para a gente vir na casa espírita, fazer, dar um passe na outra pessoa, fazer uma palestra, ir para um hospital. É saber respeitar o direito da pessoa pensar diferente. Porque é difícil, eu tenho razão sempre, eu que estou certo. Então, como outra pessoa pode pensar diferente de mim? E algumas exceções foram vistas diante de pessoas que nunca nos imaginávamos brigando nas redes sociais. Em nome, né, do Cristo, será?
Então, a nossa conduta nos lembra de Madalena. Jesus, eu acho essa passagem lindíssima, para mim, uma das passagens mais lindas que existem no Evangelho. Porque ela nos lembra de que nós não podemos julgar. Como é fácil para nós estando atrás de uma máquina. Não é olho no olho, a gente está escondido, a gente está com poder. E nós estamos atirando pedras virtuais. E se não é diretamente com a pessoa, às vezes a gente faz um print, a gente manda para alguém, algum comentário malicioso, alguma fofoca. E se cai na rede, oba, temos assunto. Eu lembro, alguns anos atrás, uma jovem, ela tinha problemas mentais, acredito que já num processo já de obsessão terrível, e ela saiu nua nas ruas da cidade de Sapiranga. Talvez alguém mesmo. Todo mundo repassando. Era novidade, gente. Que legal, vamos lá, vamos repassar. Uma louca saiu com roupa, sem roupa na cidade. Uau! Vamos mandar nos grupos, vamos fazer auê. Aí o irmão dela veio na nossa casa espírita fazer um atendimento fraterno falando da sua problemática, da necessidade que ela tinha, porque ela já estava com processos obsessivos muito graves. E a gente esqueceu, talvez, as pessoas que compartilharam que ela tem uma família, que ela tem um problema. Mas não importa, porque às vezes o que nós queremos é ter novidade. Às vezes até um filmezinho, uma jovem seminua. Vamos colocar nos grupos lá, vamos fazer isso, oba-oba. Quem é essa pessoa? Vamos atirar pedra? É tão fácil. Que nós estamos protegidos por uma máquina. E lá a gente pode fazer qualquer coisa. Esquecer do Cristo, né? Sejam indulgentes para as falhas alheias, qualquer que sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações o Senhor usará de indulgência para convosco, como usaste para com os outros. Sobre a conduta, nós não temos muitas informações sobre comportamento digital. Isso é novo. Quando o Chico estava vivo, ele falou que surgiria um aparelho e teriam pessoas conversando lá dentro. Era TV. Nós temos pouca coisa ainda, mas aí fui buscar lá nos primeiros livros, né, do Chico e Valdo Vieira, o Espírito André Luiz, falando sobre a conduta espírita. E embora as palavras e a época sejam diferentes, mas a essência, a moral do comportamento é o mesmo. E lá na conduta dizia, lá em 1960, escrever com simplicidade e clareza, concisão e objetividade, esforçando-se pela revisão severa e incessante quanto ao fundo e à forma de originais que devem ser entregues ao público. Comentário. Ora, aquele que publica algo deve, no mínimo, revisar com bastante critério sua produção. Além de pedir o parecer de outras pessoas antes de torná-la pública, o texto deve ser, conforme diz o autor, claro, simples, direto, objetivo, enfim, não permitir ambiguidades. Integrar com discrição e discernimento a força da imprensa, não atacando pessoas e instituições, para que o escândalo, o estardalhaço, não encontre pasto em nossas fileiras. O comentário indecente desencadeia perturbação. Então, hoje, talvez, com a nossa facilidade, qualquer coisa que não nos insatisfaça, a gente vai vamos para a internet, vamos publicar, vamos fazer, né? Vamos botar o fogo
Lenha na fogueira. Este é um ponto nevrálgico no mundo aparentemente impune da internet. É claro que o espírita pode se posicionar sobre aspectos políticos, econômicos, entretanto, a caridade deve fazer parte da sua conduta diuturnamente. Acontece que temos visto comentários lamentáveis na internet que são compartilhados e fomentam mais desavença. Obviamente que isso não deve ocorrer. Nos comentários, nas palestras e citações, esquivar-se de alusões ofensivas ou desrespeitosas aos direitos e às ideias alheias, especialmente aquelas que se refiram às crenças religiosas e aos interesses coletivos. A boca invigilante, muitas vezes, discorrendo sobre amor, condena e fé. E é impressionante a capacidade, talvez, a falta de caridade, de tolerância. Quando alguém... Eu participo de um grupo de WhatsApp, de um grande condomínio. São quase 300 residências. Eu não consigo mais ler. Eu não leio nada mais. Porque se alguém coloca que o céu está azul, o outro vai dizer que é amarelo. E que o amarelo é o melhor e que o azul não presta. É briga por qualquer motivo. É discussão por qualquer coisa. Chegou ao absurdo de alguns anos atrás, eu assisti, no dia 7 de setembro. Setembro, independência do país, né? A pessoa colocou um dia, uma bandeirinha do Brasil. Não preciso falar para vocês de caso. Começaram a brigar sobre política. E a pessoa disse: eu só queria dizer bom dia no dia 7 de setembro. Mas não. Então, aonde está essa tolerância? E aí sim, né? As discussões são. E aí depois a gente começa a se destratar, eles se ofenderem. O que é isso, né? Observamos que as plataformas, internet, redes sociais, servem como meio de transmissão de mensagens de ódio, compartilhamento de textos e vídeos reprováveis, insultos de toda ordem. Isto posto, faz urgente que o espírita não cometa semelhante deslize. Em tempo algum, empolgar-se por emoções desordenadas ante ocorrências que apaixonem a opinião pública. Como, por exemplo, delito, catástrofes, epidemias, fenômenos geológicos e outros quaisquer. Olha que frase perfeita. Acalmar-se é acalmar os outros. Isso nas redes sociais. Qualquer notícia assombrosa é compartilhado, porque se eu estou assustado, deixa eu assustar mais gente. Não vou ficar apavorada sozinha. Vai faltar remédio. Vai dar uma chuva na inundação. Vamos assustar todo mundo. Vamos promover o caos, porque assim que é bom. Qual é que era a atitude que a gente deveria de ter como espírita? Na televisão, quando a gente escuta alguma coisa, vamos mentalizar essas pessoas, vamos manter uma prece elevada para que haja, né, baixar um pouco a guarda, que a espiritualidade consiga auxiliar naquele processo que alguns irmãos estão sofrendo. Vamos acalmar as pessoas, vamos manter o nosso equilíbrio, porque tudo é o plano divino. Ponderada face de acontecimentos considerados escandalosos, justapondo a influência do bem à sede do mal. Estamos dependentes do mundo virtual? O que vocês acham? Sim, né? Estamos viciados, com certeza. A equipe do programa de dependentes da internet já tem até um nome, né, para o transtorno, e estão agora começando a pesquisar porque são doenças novas. O vício da internet, eu tenho um filho adolescente, eu sei muito bem o que eu estou dizendo, porque eles estão juntos, mas na internet. Eles estão jogando, rindo, contando brincadeira, piada,
cada um na sua casa e, ao mesmo tempo, conversando, estudando e conectadíssimos, né? Então, ainda é nova essa compulsão. Nós vamos ver os frutos daqui para frente, né? E essa patologia de não conseguir ficar sem o aparelho, sem se perceber, sem olhar alguma coisa, é que hoje talvez a gente, como é que a gente acorda? A gente acorda assim, não é nem bom dia, não é mesmo bom dia. Vamos ver o que houve, né? Porque eu não posso perder nada. É claro, gente, que tudo é bom, tudo é gostoso. Eu gosto de internet. Eu e meu marido, a gente está aqui conversando, está olhando um vídeo, ele me conta, a gente está trocando, a gente está conectado, estamos conversando. Mas o cuidado da preferência no café da manhã, nós não estamos com as pessoas, a gente está com o aparelho. Nós priorizamos o que está externo do que quem está na nossa frente. 4 de cada 10 brasileiros afirmam não conseguir passar mais do que 1 hora longe do celular. É. Então, como é que vem os nossos questionamentos? Qual o tempo que estamos compartilhando com a nossa família? Aí vem as perguntas, e isso faz, o Marcelo faz esse livro, né? Você tem dependência excessiva com a internet? Sente necessidade de aumentar o tempo conectado para ter mais a mesma satisfação? Exibe esforço repetido para diminuir o tempo do uso, porque tu quer ficar ali? Apresenta irritabilidade ou depressão? E é incrível, porque alguém viu aquela propaganda da pessoa que é da caminhoneta Chevrolet, ela tem Alzheimer, ninguém viu, não? O filho pega a mãe para dar um passeio, não viram? É uma propaganda lindíssima. E eu estava em casa de manhã antes do trabalho e alguém me mandou uma mensagem, e disse, olha essa mensagem que linda, eu fui olhar a mensagem. Gente, eu chorei rios. Ela é linda, ela é emocionante, só que eu não conseguia parar de chorar, eu estava assim, super sensível. E eu disse, gente, eu usei isso, como isso interfere, né? Uma coisa positiva, não era negativa. Mas pode ser negativo também. Aquilo mexe com a gente. O que eu estou olhando ali? Como é que está a minha conexão? E a gente vai falar um pouquinho da obsessão. Como é que eu estou me conectando? O que eu estou sintonizando? Porque assim como me tocou emocionalmente, e eu fiquei feliz, emocionada, triste, porque é uma realidade, né? Sabe como é ter essa doença. Mas o que nós estamos também nos conectando o tempo todo com aquilo que nós estamos assistindo, né? E aí vem esse processo de que nós temos que nos dar conta de que além das influências que antes nós tínhamos apenas 2, né? Nós temos hoje 3. Nós temos a terrena, a espiritual e agora a virtual. E aqui diz assim, eu penso que Kardec, se vivo fosse, incluiria um apêndice à pergunta 459 e perguntaria o seguinte, além dos espíritos, que outras influências sofremos em nossos pensamentos e nossos atos? E a resposta com certeza seria, os espíritos até influem, mas na atualidade. Estes estão perdendo para o marketing do consumo, os noticiários sensacionalistas, programas de TV, influenciadores digitais e os algoritmos das redes sociais. Na verdade, para quem está inserido nas redes sociais, os algoritmos e os robôs digitais, na maioria das vezes, os dirigem e vós nem percebeis. Acho que o Kardec faria uma adendo a isso, né? Porque, assim como a emoção do vídeo de nos deixar tristes, felizes, aí vem a nossa consciência. Quais são as nossas sombras? Quais são, o que é a sombra? Aquilo que eu não quero mostrar, aquilo que eu quero esconder, que eu não tenho a coragem ainda de dizer para mim mesmo, eu sou uma pessoa invejosa, eu tenho vício de comida, de jogo, quais são as minhas sombras?
eu sou arrogante, eu sou, né, enfim, que eu tento camuflar, porque na maioria das vezes, quando eu não resolvo, quando eu não consigo aceitar, através dessa aceitação, iniciar o processo da transformação, eu fico invigilante, porque eu posso me deixar levar por qualquer coisa. Mesmo vigiando nossos pensamentos, somos o que somos e dentro da nossa imperfeição existem o que? Os desejos que não gostamos de confessar para nós mesmos. Vivemos nos enganando naquilo que sentimos, porquanto, sendo todo mundo sintonia e energia, a obsessão começa pela afinidade. E aí que vem o nosso grande problema. Aquilo que assistimos na TV, que acessamos pela internet, jogos, perfis que seguimos nas redes sociais e grupos de WhatsApp, interferem sim na frequência dos nossos pensamentos. Ali existem conteúdos para todos os gostos de espíritos inferiores: violência, tragédia, vingança, sensualismo, pornografia, intolerância política, sensacionalismo e muito mais. Obsessores fomentam emoções danosas como o ciúme. O grande problema dos casais hoje em dia é que não conseguem controlar o aparelho da outra pessoa. Está virando uma patologia. A busca frenética pelos assuntos do outro, o que ele está curtindo, o que ele está olhando ela. Porque até então nós tínhamos o que antigamente, vamos lembrar de novo como é que era antigamente, ninguém tinha telefone, que era caríssimo, né? Linha telefônica era para quem tinha muito dinheiro. Se alguém tivesse uma linha telefônica em casa, se tocasse, e nós, digamos, eu tivesse meu namorado, e tocasse o telefone na minha casa, a primeira coisa que ia atender a minha mãe. Porque corria, né? Corria para buscar, para atender o telefone, era tão bonitinho, né? Aí, se fosse, imagina se fosse uma pessoa que não fosse meu namorado, o que a minha mãe ia dizer? Mãe, alguém está ligando para fulano, não era assim? Era ou não era? Quem é que foi fulano que te ligou? Todo mundo ia saber, certo? Não ia dar muito certo. E agora? Nós temos uma liberdade, porque agora a gente tem na nossa mão. A gente tem todos os tipos de aplicativo, de ligação, de vídeo. Como é que eu vou controlar se eu tenho essa patologia da posse, que pode, dessa frequência da obsessão, de perturbar a outra pessoa, se eu não consigo controlar o que ela olha? A senha de todos os aplicativos é a declaração de amor hoje em dia. Né? É a grande declaração de amor. Antigamente era no Facebook colocado e comprometido, né? Agora não. Então, o que mais é o problema? A baixa autoestima, a inveja, sentimentos de rejeição, insegurança, cobrança, a infidelidade, dentre outros. Então, no momento em que eu tenho os meus desejos, eu não preciso mais, né? Eu quero jogar. Eu tenho, né? Eu tenho vício do jogo. Eu não preciso mais deixar abrir a casa de jogos. Aqui eu posso jogar a hora que eu quiser, perder ou ganhar dinheiro 24 horas. Eu tenho problemas com sexualidade, eu quero procurar mulheres, eu quero, né, homens, enfim, eu não preciso esperar ir para a rua, eu tenho aqui, na minha mão, dentro da minha casa, 24 horas, inclusive com meu marido, minha esposa, meu namorado dormindo no outro quarto. Eu sou compulsiva em compras. Eu não preciso deixar abrir a loja. Eu estou na internet de madrugada, eu estou adquirindo compulsivamente, gastando cartão de crédito escondida. Então, os nossos desejos, as nossas imperfeições estão tudo muito mais fácil. E como é que eu vou vigiar tudo isso? Existe um WhatsApp, um amigo meu de Porto Alegre mostrou,
que tu pede droga pelo WhatsApp, pelo motoboy. Tem a tabelinha, tu escolhe o que tu quer. Quer balinha, eu não sei todos os nomes, mas enfim, né? Tu pede e ele te entrega na tua casa. Mas não é nem um pouquinho segredo. Eu não preciso ir para uma bocada, né? Algum lugar, alguma coisa assim, procurar alguém que venda para mim. Tá tudo na minha mão. Esse é o problema. Orar, cada vez mais difícil, vai exigir de nós esse sentimento e essa dedicação, essa vivência do evangelho real, para ver se nós realmente temos essa maturidade. E será que a gente está vivendo aqui agora? Documentar a experiência não pode jamais ser mais importante do que viver. Nós não podemos deixar de ver um lugar lindo, um momento maravilhoso, porque a gente só tem que filmar para os outros, para mostrar depois. A gente tem que sentir, estar nas pessoas. Nós não podemos esquecer de abraçar as pessoas. Não abraçar mais, não telefonar mais, não fazer mais visitas regulares, amigos e parentes, porque hoje, se alguém te liga, a gente se assusta. Até no aniversário, a gente se assusta. É quase tudo através do texto, e mesmo que estar em uma meia natureza, numa praia cachoeira, lá está o quê? O smartphone, para pegar o melhor ângulo de uma selfie que será postada em alguma rede social. Falta toque, faltam palavras, falta olhar. Não é isso que os espíritos das trevas querem de nós? Fuga da realidade, do contato, do carinho, do diálogo e do estar junto. Estamos utilizando a internet para a evolução intelectual e espiritual? Nós estamos assistindo palestras, ouvindo coisas salutares, meditações. Vamos sair com esse questionamento, né, encerrando o nosso trabalho já com um pouquinho de atraso, mas com esse questionamento, como é que está o meu comportamento? Como é que eu estou vivendo hoje nesse novo mundo? Que eu não consiga apenas ver o que está dos outros, mas que eu consiga me perceber e, acima de tudo, me conectar com Deus. Conexão com Deus. Assim é a oração. Muito obrigada. Trazer esse tema tão atual, tão pertinente, que cabe a cada um de nós refletir sobre tudo que ouviu nessa noite. Nossa oração final, sempre agradecendo ao nosso Mestre Jesus. Essa noite especial, onde ouvimos falar sobre esse tema tão atual, atingindo a nossa história, a história da humanidade. Sempre nosso Pai Criador, dando alguns espíritos e missões para que evoluamos nossa e muitas dessas descobertas, dessas invenções, serviram tanto para a humanidade. Também tem outro lado negativo, onde nós mesmos, os homens, negativamente. Temos uma novidade entre nós, Jesus. Talvez pela nossa infantilidade, estamos utilizando de uma maneira equivocada.
aí entra a responsabilidade nossa, do espírito cristão, da maneira adequada, esta ferramenta que foi nos trazida no momento certo, onde a humanidade já está pronta para receber essa tecnologia. Tenhamos o bom senso, Jesus, para utilizar da melhor forma possível. Nos conduz, ajude a orar e a vigiar permanentemente dentro desse contexto fascinante que é a internet. Obrigado por esse